Bom dia, pessoal. Mais uma conversa GEA. Hoje com o nosso grande amigo Ocante. Presença internacional no GEA hoje, né, Ocante? É isso aí. Eu ia falar um pouquinho para vocês aí sobre a sua trajetória aí, bater um papo. E sejam bem-vindos. E, Ocante, é uma honra. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E a palavra é sua. Opa. Bom dia, pessoal. Igor, primeiramente vou começar agradecendo essa oportunidade de poder compartilhar aqui esse bate-papo, na verdade. E é uma honra dividir a tela com todos vocês aqui. Eu sou Ocante Antônio Ié, eu sou da Guiné-Bissau. Para quem não conhece, eu vou tentar contextualizar. Guiné-Bissau é um país que fica situado na costa ocidental da África. É um país bem pequeno, que tem aproximadamente 2 milhões e 800 de habitantes, e que é um país da língua oficial portuguesa, ou seja, da colônia portuguesa também. Faz parte do conjunto dos países da CPLP, que são os países da comunidade da língua oficial portuguesa. E minha jornada começou em 2014 para vir para o Brasil. Em 2014, eu fui um dos participantes de uma seleção através desse mesmo programa da cooperação da CPLP, que é do Brasil, com os demais países da língua oficial portuguesa, no qual fui concedido uma bolsa para vir estudar aqui no Brasil. Isso foi em 2014. Desde então, foi ali que começou uma parte da minha jornada acadêmica. Antes, em Guiné-Bissau, eu já estava fazendo faculdade de contabilidade. Ao longo da minha explanação, vocês vão perceber que eu tive uma jornada inter e multidisciplinar em relação aos estudos. E quando eu consegui a bolsa, tinha a ânsia de estudar fora do meu país e conhecer outras realidades, outras culturas e ter outra experiência. Então, para mim, naquela época, não importava a área especificamente, desde que eu consiga essa oportunidade de intercâmbio. Então, eu comecei nesse projeto. Eu cheguei aqui no Brasil, comecei nas áreas humanas, ou seja, eu fiz um curso interdisciplinar, que hoje, dentro das universidades federais, eles chamam de BI. Então, eu comecei com BI, Ciência e Tecnologia, e depois fiz a migração. Depois que eu terminei esse curso, fiz uma pós-graduação em gestão ambiental. Né? Isso, terminei o curso em 2016, em 2017 comecei essa pós-graduação. Terminei as disciplinas, voltei, depois retornei aqui para fazer a defesa do TCC, nessa pós-graduação. E, posteriormente, eu entrei na faculdade de Engenharia de Software, que ainda estou em fase de conclusão. No meado dessa área de que eu voltei a focar e consegui passar no mestrado na Federal de Sergipe, onde eu fiz meu mestrado em Ciência de Informação, né? Voltado para a área de gestão de informação e conhecimento. Recentemente, e consegui passar num projeto de doutorado num programa multi-institucional, né, que inclui a Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, Senai Cimatec, Instituto Federal da Bahia. E estou fazendo doutorado em modelagem e difusão do conhecimento. Meu projeto, minha área de pesquisa está focado em estudos sobre inteligência artificial. Não vou entrar em detalhes sobre esse projeto, porque ainda está em construção, certo? E foi assim que dá para perceber que minha jornada acadêmica foi muito ampla, foi muito diversificada, foi uma área, foi inter e multidisciplinar. Mas o porquê que eu cheguei nesse ponto de
de ter esse estudo, de realizar meus estudos em diferentes áreas. É aquele início que você começa sem ter um direcionamento e você acaba se apaixonando para cada área que lhe chamar a atenção. Isso é uma oportunidade de você conseguir se ampliar, criar mais conhecimento em diferentes áreas e conseguir estabelecer network em todas as áreas, mas também tem os seus desvantagens, porque você acaba não focando numa especialização. Eu lembro que semana anterior, só fazendo aqui abrindo aspas aqui, eu conversei com o Igor, ele me convidou para esse encontro de hoje, e eu falei, olha, realmente existe algo que especificamente a gente precisa estabelecer para conversar nesse encontro. Ele falou, olha, é um bate-papo, né? Você falar da sua trajetória e tudo mais, dos erros e acertos. Eu trouxe isso porque, em parte, eu erro que eu cometi no início da minha carreira acadêmica por essa falta de direcionamento e também, por um lado, é uma oportunidade que eu consegui hoje estabelecer, né, uma visão multidisciplinar, certo? E isso me proporcionou outros campos de atuação em áreas diferentes. Hoje eu pude ter uma visão muito mais ampla. E foi assim que a minha carreira acadêmica foi se desenvolvendo, além de outros cursos que eu vim fazendo durante esse processo de estudo. Eu sou uma pessoa que gosta, tenho muita paixão pelos estudos, eu gosto muito de estudar. E isso me instiga bastante a fazer vários outros cursos e que muitas vezes, quando eu paro para ver, alguns não consigo, não estou aplicando hoje em dia, mas serve do conhecimento, eu já tenho uma base ali, e outros hoje me proporcionam essas oportunidades. Antes de chegar aqui, eu já trabalhei lá em Guiné-Bissau, numa empresa de logística e transporte. E quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2017, eu comecei também a trabalhar numa outra empresa que também do ramo logística. Isso fez com que me despertou atenção a fazer o curso de logística, porque eu precisava conhecer todos os requisitos necessários para atuar na área. Dentro desse momento também, isso me proporcionou a promoção dentro da empresa que eu trabalhava na época. Ou seja, é aquele sentimento quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa pensar em se capacitar. Capacitar não necessariamente para ganhar promoção, mas sim para poder realizar ou desempenhar a nossa função de uma forma correta e de uma forma que a gente também consiga trazer esse conhecimento, esse aprendizado científico para aplicá-lo dentro do nosso trabalho. E muitas vezes não é só para nós, muitas vezes não é só para a questão de fazer essa transferência de conhecimento, mas sim para que a gente também consiga transferir esse conhecimento para outros capital humano que está ali ao nosso lado. São alguns dos aspectos que eu pude perceber, né, ao longo da minha jornada profissional, ao longo da minha jornada acadêmica. Quando eu finalizei minha graduação em TI, em humanas, eu migrei para... Eu fiz essa especialização em gestão ambiental, porque na empresa que eu trabalhava, da área logística, então a gente tem uma política, né, da área de segurança de trabalho e não tinha ninguém que ocupava essa função. Então eu acaba fazendo uma dupla função ali. Isso me proporcionou um conhecimento válido que eu dei uma contribuição nessa empresa. E, posteriormente, quando eu comecei o curso de engenharia, eu tive que fazer essa migração de cidade, né? Eu saí da cidade que eu estava estudando e que eu estava trabalhando, eu vim para Salvador, né? Salvador, aqui da Bahia. Ali que eu comecei minha jornada voltada para essa área tecnológica. E daí comecei a trabalhar, fiz meu primeiro estágio numa empresa que uma empresa que trabalhava com o sistema CFTV, o nome da empresa é Atom Engenharia. Então, eu trabalhei muito nessa área de monitoramento de sistemas
de câmara CFTV. E nessa época era aquele início de carreira, na tecnologia, e eu estava tudo empolgado, e eu comecei cometendo esse mesmo erro de novo. Né? Além de eu estar nessa parte de suporte técnico, eu estava querendo já, porque existia uma área lá do devs, e eu passava algum tempo, quando não tinha algo para fazer na minha área, para aprender alguma coisa sobre programação. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, não sei até agora, e eu comecei a me interessar a aprender a programar, e isso me ajudou bastante a entender sobre lógica de programação. E também, eu, como trabalhava nessa parte de sistema CFTV, trabalhei, mexi bastante com as partes de servidor e redes. Então, assim, muitas das vezes, eu já escutei a questão de ter esse foco numa área específica, mas ter foco, isso não nos impede de trilhar outras áreas para explorar o conhecimento ali, para explorar o que ele bom. E a área TI é uma área muito ampla, não dá para você abarcar tudo, mas sim dá para você também ter uma base em cada uma dessas áreas. E não só em área TI, isso é em todas as áreas de conhecimento, sempre existe essa especialidade. Você tem aquela base, no geral, e se especializa em uma coisa. Aí depois, nessa empresa, posteriormente, eu migrei, fui para outra empresa, que é a Stefanini, uma empresa também de tecnologia, onde eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Na época, eu trabalhei na área de implantação de sistemas, e a gente fazia implantação e administrava treinamento. Então, nessa empresa foi ali que eu comecei a me sentir a paixão pelo ensino. Não necessariamente que iniciou a lei, porque quando eu estava dentro da universidade, eu pude participar de um projeto de iniciação científica que na época chamavam de Pulsar, ou seja, é um programa dentro da universidade que era voltado para auxiliar os novos ingressos que entravam na universidade e dar apoio acadêmico, apoio de todo o processo, desde a entrada na universidade até você completar 2 semestres. Então, eu atuava na monitoria, né, e ajudava a galera com alguns problemas das disciplinas e por aí vai. Então, quando eu comecei a trabalhar na CESAB, a gente, além de fazer essa implantação do sistema, a gente dava esse treinamento para os profissionais, e mostrava cada módulo que a gente implantava, a gente dava treinamento desse módulo para mostrar as funcionalidades, como usar, quais as políticas da questão de segurança e por aí vai. Entre esses profissionais, eram equipe que chamavam na época, ou seja, eles chamavam, né, de forma categórica de assistencial, que são médicos, e equipe multi, que são a área já administrativa e psicólogo, assistente social, nutricionista. Então, foi meu primeiro encontro que eu tive dando como instrutor, né, dentro das unidades hospitalares. Isso se deu na época da pandemia toda e pós-pandemia. E quando o contrato da empresa terminou com a CESAB, fui relocado para uma outra unidade do Estado também, na Secretaria do Meio Ambiente, e lá eu tive essa oportunidade também de trabalhar com outro sistema. Agora não é sistema mais de gestão hospitalar, mas sim um sistema de gestão ambiental e de todas as propriedades e terrenos do Estado da Bahia, e chamado CEIA. Então foi ali também que eu comecei a ter a possibilidade de trabalhar com código, porque a gente trabalhava lá com sustentação,
e ter acesso a ter um contato direto com a parte de dados, né? Trabalhar com banco de dados. Durante essa época, eu comecei a trabalhar nessa empresa, foi o momento também, isso foi no meado de 2022. Então, eu tinha entrado no mestrado em ciência de informação. Então, meus estudos ali de ciência de informação e o contato que eu tive me proporcionou também bastante conhecimento para que eu possa reaproveitar durante minha estadia nesse projeto. Eu trabalhei nesse projeto praticamente dois anos, quando eu terminei o mestrado e emendei o meu mestrado com o doutorado que atualmente estou fazendo em difusão, em modelagem e difusão do conhecimento, que eu parei ali que eu finalizei minha jornada profissional nessa empresa. Na época, no início, né, do semestre, eu não estava conseguindo conciliar o trabalho e os estudos e eu tive que dar essa parada e focar no doutorado. Durante esse processo, eu me vi atuando do que eu achava que talvez seria muito... não era muito necessário. Não era muito necessário eu estar abarcando várias áreas, mas essa mudança que eu tive dentro dessas empresas, eu pude perceber que talvez a orientação que muitas vezes passamos para outras pessoas em relação ao foco em uma coisa e especialização precisa ser muito esclarecedora, porque você acaba tirando dessa pessoa a autonomia de explorar outras áreas e simplesmente focando só em uma coisa. Ou seja, focar em algo não necessariamente nos exime de explorar outras áreas. E isso eu pude perceber isso durante a minha carreira profissional e acadêmica. Essas mudanças que eu tive dentro das áreas, dentro das empresas, explorei várias tecnologias, explorei várias áreas, vários conhecimentos, eu tive que aprender algumas coisas para dar conta das outras. Então, eu quis frisar isso porque é importante, sim, especializar, e é o que estou fazendo atualmente, focar em uma área, estou focando em estudar, entender cada dia mais e aprender sobre a área que estou desenvolvendo o estudo do doutorado, que é inteligência artificial, mas também isso não quer dizer que eu vou focar em inteligência artificial, não vou estudar outra linguagem de programação, não. Isso não significa que eu vou focar nesse meu projeto que eu estou especializando, mas não vou entender sobre a sustentabilidade, porque, principalmente quando a gente trata da questão de TI, em outras áreas que eu chamo de áreas duras, áreas exatas, a gente está mexendo com uma área interdisciplinar que atua em diferentes campos de conhecimento. E a gente precisa conhecer, ter uma base daquilo que a gente está explorando. Então, muitas vezes é um erro quando a gente quer saber tudo sobre tudo, e é assertivo quando a gente explora a base de tudo, mas se foca em alguma coisa. E sempre essas foram as dicas que sempre eu passo, em onde eu tive a oportunidade de conversar, de trocar ideias, para as pessoas que estão começando e para quem está perdido inicialmente, como eu estive, né? Porque é importante a gente sempre ter esse direcionamento. Por isso que eu sempre aconselho que a gente consiga criar essa rede de colaboração, né, que chamamos de network. Porque ali a gente consegue encontrar as pessoas que partilham das mesmas ideias com a gente consegue ter outra visão, a gente consegue ampliar nosso leque de conhecimento, a gente consegue trilhar os caminhos que antes talvez imaginava que eram impossíveis. E eu sou exemplo real disso. Coisas que alguns anos atrás eu imaginava que eu não conseguiria chegar e que hoje eu estou nesse caminho, vendo essa possibilidade e vendo isso acontecendo. Por mais muitas vezes seja de uma forma mais prolongada. Porque na vida também nada é instantâneo, nada é fácil, como muitas vezes na teoria a gente explana sempre. Hoje eu fazendo uma
abrindo aspas aqui, eu conversei com o Igor semana passada, quando ele me chamou, aí eu parei para pensar, falei, mas como assim? Eu vou falar sobre mim, um pouco sobre carreira e tudo, mas eu sou uma pessoa atualmente, que praticamente uma semana atrás, desempregado. Eu falei com ele, olha, não sei o que eu vou falar sobre isso. E ele me perguntou, você está trabalhando? Eu falei, não estou. Ele falou, não, tranquilo, não tem problema. E eu estava participando de uma seleção na Vitro Educacional. Vitro é uma instituição educacional, é um grupo, na verdade, que tem, onde está aglomerado os centros universitários, né, e faculdades. E eu estava concorrendo numa universidade, que é um centro universitário, que é a Unicel. E depois eu fui convocado, né? Hoje já estou dentro da universidade, na posição de professor, ali nessa universidade. E eu demorei muito para dar a resposta para ele, porque eu falei, deixa eu atualizar meu Lattes ainda, para depois aí eu poderia ter mais a autonomia de falar sobre isso. Aí depois eu enviei mensagem para ela explicando. Mas são processos, que muitas coisas, quando a gente tem essa possibilidade de estudar, acho importante a gente não desperdiçar, porque são momentos, e os momentos são únicos, eles não são repetitivos. As oportunidades só acontecem uma vez. E eu sou uma pessoa que agarra a oportunidade, e quando eu agarro uma oportunidade, eu faço o meu maior para que dê certo. E essa foi uma oportunidade que eu consegui. Eu falei que esse é o momento que eu pude compartilhar um pouco que eu sei, e o momento também que eu pude aprender daquilo que eu sei, de forma que eu pude inspirar algumas pessoas, de forma que eu pude também se inspirar em certas pessoas. E aqui não é só a questão de vir aqui e falar, porque quando a gente passa por situações de desafios, a gente consegue entender quando outra pessoa começa. E o meu começo foi muito turbulento, principalmente essa minha trajetória, essa curiosidade de sair de um continente para outro continente, e na época sozinho, sem conhecer ninguém aqui. E foi um desafio que eu enfrentei sozinho, com coragem, de vir e chegar nesse momento e de poder sentir hoje em dia nesse processo de ir e volta, de terminar aqui, voltar e depois voltar para fazer uma outra pós-graduação, conseguir trabalho aqui, me fez começar a me sentir em casa aqui, porque foi um espaço que eu vivi a maior parte do meu tempo durante os últimos 10 anos, e foi hoje um espaço que eu pude também retribuir esse conhecimento que eu adquiri aqui. E eu criei uma rede enorme de colaboração com pessoas, tanto no ponto de vista acadêmico, assim como no ponto de vista profissional. E eu pretendo ainda ampliar essa rede. E que fazer parte, hoje em dia, desse espaço de compartilhar essas curiosidades, que sempre foi o motor, né, para mim, e ver hoje na tecnologia uma ferramenta não só para criar inovação, mas também para resolver problemas sociais, para ajudar, para servir do meu momento de hobby, posso dizer, para servir do momento que eu possa contribuir do ponto de vista educacional. Sim, isso seria uma conquista sem igual. E, como eu falei, ao longo desse processo, eu cometi vários erros,
cometi vários erros de estudar coisas que hoje não é que não serve, mas que eu não estou aplicando. Mas quando eu falo que eu cometi erros, porque quando eu paro para ver, eu poderia estar especializando em uma coisa hoje, que poderia ser muito mais válido, muito mais promissor do ponto de vista profissional para mim. E esses erros, eu aproveitei eles como uma oportunidade para aperfeiçoar, para definir, para estruturar e para criar um foco no que estou querendo ou no que eu quero. E eu consegui perceber que essas ilusões, muitas vezes, que eu criei sobre um determinado campo, os preconceitos que eu criava na época sobre uma determinada área, hoje eu consegui entender que essa interdisciplinaridade, essa fusão de áreas que eu explorei, tem sido um alicerce para mim, principalmente quando eu atuo hoje, quando atuei como um profissional da tecnologia. Isso me facilita muito a conversa com as pessoas de outras áreas, por isso a importância de a gente entender um pouco sobre os diferentes campos. E no ponto de vista acadêmico, eu pude hoje ter uma visão muito mais ampliada, né, para entender essa diversidade, essa diversificação de saberes. Né? E também, eu não sei, porque muitas vezes a gente tem bloqueios, e esses bloqueios se vê muitas vezes porque a gente ainda não se descobriu o que realmente precisamos. E muitas vezes esse bloqueio, quando a gente está atuando em algo, estudando alguma coisa, a gente muitas vezes não consegue se desenvolver. Existe uma área na ciência chamada análise polilógicas, e que estuda essa parte de cognição, ou seja, muitas vezes nós vamos travando em algo porque ou por falta de interesse ou por falta de conhecimento. E quando essas duas coisas se juntam, a gente vai ter essa contradição da nossa psique. Ou seja, nós não conseguimos desenvolver. Por isso que a importância de você criar network, participar em eventos, participar em congressos, participar qualquer que seja grupo de pesquisa ou uma reunião de conversa, isso nos ajuda a ter esse foco, porque travar nos estudos por um longo tempo, existe algo que pode não nos proporcionar quando a gente começa a trabalhar naquilo ali, no ponto de vista profissional, não se dar bem. Definir o que realmente a gente quer é importante para que a gente não inicie um determinado estudo sem necessariamente saber o que a gente está fazendo ou o que a gente quer. É normal começarmos algo e depois descobrir posteriormente que a gente não quer isso, mas isso não é um papel realmente de quem está fazendo, de um sujeito ali, é um papel de nós que já passamos por esse processo, darmos esse direcionamento para essas pessoas, ou para quem está iniciando, ajudar a construir essa rede de colaboração, para que essas pessoas não passem por um processo de perda de tempo ali por algo que posteriormente possa não ser, eles possam não ter como é que eu posso dizer, uma evolução, né? Vai cair nessa de travar, porque eu já consegui perceber que tem pessoas que entraram, por exemplo, eu estudei com algumas pessoas que começaram no curso pelo fato do que esse curso proporciona no ponto de vista profissional e aquisição financeira, mas que não realmente o que eles querem e que não é realmente o que eles têm essa habilidade para fazer.
e que passaram muito tempo neste mesmo espaço, neste mesmo curso, nesse mesmo lugar, sem conseguir evoluir. E muitas vezes a gente tem essa perda de tempo. Não perde tempo no ponto de vista de saber, de conhecer alguma coisa ali, mas daquilo ali não nos serve. Eu pude perceber que eu passei também por essas etapas, eu poderia ter decidido fazer algo que realmente eu gostava naquela época e que poderia me proporcionar essa continuidade, sem tiver que ter esse intervalo de fazer outras coisas no meio. Mas não me arrependo de ter feito isso porque eu consegui superar, né, com a ajuda de outras pessoas, com a colaboração de outras pessoas, e que essa colaboração que a gente consegue dar um passo para frente, e que essa ajuda, essa forma de se abrir para conversar com outras pessoas sobre o nosso sentimento acadêmico, profissional, da vida, nos ajuda a abrir um leque de como podemos raciocinar, espelhar, se ver, e como a gente vai se trilhando dentro dessas diversidades de saberes, de conhecimento, e por aí vai. Eu tive essa oportunidade que muitas pessoas não tiveram, que é a oportunidade de conseguir sair do meu país para estudar fora e ir aí dar continuidade aos meus estudos e poder ter uma experiência profissional. E muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Por isso que eu me sinto muitas vezes que o que eu pude fazer hoje, tanto do ponto de vista acadêmico, que hoje eu tive essa oportunidade de entrar numa universidade, na posição do professor, dar esse direcionamento. Não só a questão da aplicabilidade do conhecimento ali, não é só a questão de ministrar as aulas ali, mas também é esse direcionamento. Se ver na outra pessoa. Se ver na outra pessoa no sentido de ajudar essa pessoa quando tiver alguma dificuldade, ajudar essa pessoa quando você percebe que esse lugar a pessoa não se acomoda, ou seja, se acomoda, mas não se sente confortável com o que tem ali, e ajudar essa pessoa no ponto de vista de ampliar os estudos. Estude outra coisa diferente, faça algo diferente. Nesse momento de se autodescobrir, certo? Então, basicamente, essa foi o que eu estou falando aqui, são coisas, são os erros, são os acertos, são expectativas que eu criei, são desafios que eu enfrentei, né, no ponto de vista acadêmico e profissional. Obviamente, eu enfrentei também alguns desafios que são pessoais, desafios cotidianos, desafios dessas mudanças, de ter esse choque cultural que eu cheguei aqui, eu tive choque linguística e outros impactos, né, que são impactos no outro ponto positivo e outros são negativos. Eu acho que fazem parte da vida, que fazem parte da nossa faz parte da humanidade e que nos ajuda, de certa forma, a crescer e ter esse olhar que é um olhar acolhedor, que é um olhar interdisciplinar, que é um olhar de persistência, que é um olhar de olhar para trás e ver que, olha, eu consegui dar mais um degrau ali, consegui subir mais um degrau e chegar onde eu cheguei aqui. E quando eu olho para trás, eu quero olhar para estender a mão para aquela pessoa também que está precisando subir nesse degrau. Não importa o nível da dificuldade. Eu acho que o nosso propósito hoje em dia, como pesquisadores, é esse ajuda, é de descobrir e ajudar. E é um compromisso que temos com a educação, um compromisso que temos com a sociedade. E eu acho que eu vou parar minha fala por aqui para dar a oportunidade das pessoas também darem a sua fala, a sua contribuição e fazer perguntas, fiquem à vontade. Acho que falei muita coisa, mas a ideia aqui mesmo era essa, né, me expor um pouco sobre a minha vida pessoal, acadêmica e profissional, que é ainda pequeno, eu ainda acredito que estou começando, mas estar nesse espaço, poder compartilhar isso, é uma honra, mais uma vez, agradeço a Igor e a tudo aqui presente. Muito obrigado.
Pô, sensacional, viu? Muito bacana mesmo. É muito legal a gente ver a história de quem teve coragem, né, de sair da sua terra natal, o que não é fácil. Vir para um lugar estranho, que por mais que seja a mesma língua, tem algumas coisas em comum, é um outro país, é longe, é outra cultura. E lutar e vencer, cara. Você está vencendo. Dificuldades vão existir. A gente passa um período de baixa, que a gente às vezes tá sem uma atividade profissional naquele momento, mas está construindo. E o resultado está chegando já, pelo que você está colocando. Está no começo ainda, mas ainda vai vir muita coisa boa, eu não tenho dúvida disso. O seu esforço que está fazendo, competência e principalmente a vontade de crescer. Eu admiro bastante, cara. Não tem hora que eu penso, pô, será que eu teria essa capacidade, essa força de vontade? Tenho minhas dúvidas. Opa. Só falar, Felipe. Opa, olá, parabéns pela sua apresentação, assim, foi uma fala extremamente importante e com certeza eu vou revisitá-la, assim, ainda bem que ela está sendo gravada nesse momento. Mas, enfim, uma colocação e uma questão, né? Primeiro, a colocação, assim, é muito interessante o fato de transparecer na sua fala algo que muitas vezes eu não vejo, assim, quando se trata de algumas comunicações a respeito sobre a grande área de ciências de dados ou mesmo IA, que é o fato de que é uma área, né, ciência de dados ou trabalhar com dados é uma área que ela sempre a matéria-prima dela é o desdobramento que ela estabelece a partir do objeto de estudo que está sendo analisado na perspectiva dos dados. Quer dizer, se você vai trabalhar com música, a qualidade do seu trabalho sempre é diretamente proporcional ao que você entende sobre música. Se você vai trabalhar com saúde pública, a qualidade do seu trabalho da captação de dados, da manipulação desses dados até você criar o modelo, é diretamente proporcional com o que você realmente compreende da área de saúde. Ou se você vai trabalhar com qualquer outra coisa, quer seja numa parte sei lá, de vendas em automobilística ou qualquer outra área, vendas em arte ou mesmo não sei, semântica, na perspectiva gramatical mesmo dos estudos de linguística. Então, tudo isso que você trouxe de uma análise assim, de uma experiência interdisciplinar que se solidariza com a sua experiência na área de dados é muito interessante. Eu ouço muito pouco falar sobre isso. Até você trouxe a ideia de polilógica, né, como uma área de estudos mesmo das ciências duras. Eu acho isso bem interessante. Outra coisa, e aí fica a minha questão. Hoje você trabalha, então, com saúde pública? É esse o seu principal modelo? Ou com epidemiologia? Isso que eu queria saber. Eu queria aproveitar, obviamente, essa oportunidade para perguntar diretamente para você. E, enfim, fica aqui os meus parabéns e os meus agradecimentos pela tua fala. Muito esclarecedora. Opa, Felipe, muito obrigado pela sua brilhante explanação, na verdade. Você fez quase, tocou em umas coisas que eu deveria ter falado de uma forma muito mais esclarecedora. Eu deixei, mas é bom deixar um pouco para provocar essa inquietação. Você citou algo que é muito importante, principalmente quando se trabalha com dados, que é essa visão interdisciplinar, porque os dados eles são dados, seja ela agrupados ou não agrupados. E você ao modelar esses dados, tratar esses dados para ele transformar em insight, em conhecimento, você precisa preparar para conhecer para onde você vai dar essa visualização desses dados e quem é que vai compreender esses dados que você está apresentando. Apresentá-lo
de uma forma que um leigo bate o olho e consegue ver. Existe uma área, eu não sei se alguém ali já ouviu falar, que é teoria das redes. É matemática, trabalha muito com grafos para estudar a teoria das redes, e recentemente passou um congresso, ano passado, em outubro, aqui na Cimatec. Esse congresso que trouxe vários pesquisadores nacionais e internacionais para falar, para apresentar seus trabalhos. E essa, inclusive, Felipe, você citou sobre a questão de semântica, muitas pessoas das áreas de letras trouxeram seus trabalhos para fazer a apresentação trabalharam com a teoria de redes, né, para trabalhar com rede semântica. E tudo isso é uma teoria que possibilita para que a pessoa consiga apresentar modelar um determinado trabalho ou dados e apresentar essa visualização de dados. Não necessariamente nessa parte de ciência de dados que você só trabalha, por exemplo, com algumas tecnologias para BI e por aí vai. Existem também outras abordagens. E essas abordagens, elas se tangem por meio de uma outra... Ele se configura, né, nessas áreas exatas, duras, física, matemática, por aí vai, onde estudam estatística, física, matemática, por aí vai, e traz esses modelos para fazer a apresentação dessas abordagens em diferentes campos de conhecimento, ou seja, uma área multidisciplinar. Não só das áreas exatas, porque as pessoas que atuam em outras áreas sociais também conseguem trazer essas abordagens do ponto de vista da teoria de redes. Um outro, só queria basear na sua fala e comentar sobre isso. Em relação ao seu questionamento, que eu atualmente trabalho com a parte de gestão de informação e conhecimento, né, que é uma área que eu venho no mestrado pesquisando, e o que eu estou trabalhando do ponto de vista profissional, mas o que eu estou estudando hoje é mais parte o impacto da AIA no processo de aprendizagem dentro da própria educação. Então, essa foi na minha pesquisa, né, do doutorado. Eu falei que não ia nem falar sobre isso, mas eu queria falar aqui. Mas essa foi, para responder a sua pergunta, Felipe, essa foi o que eu pesquiso, e o meu entendimento sobre a inteligência artificial é progressivo. Eu estou estudando e aprendendo aqui até o momento, mas o que eu realmente estou trabalhando, o que eu trabalho e que eu estou trabalhando nessa posição, inclusive atualmente que eu ocupei em docência, é trabalhar nessa parte de gestão, logística, informação, conhecimento, dentro da perspectiva da própria TICS, né, de ciência de tecnologia, dentro como se diz, dentro do campo da tecnologia, certo? É o que eu venho desenvolvendo. Em partes ali eu consigo, estou dentro, tenho algumas matérias que eu irei ministrar dentro do curso de ciências de dados também, tá certo? Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas fica à vontade, caso não for esclarecedor, aí você me pergunta, tá? Não, conseguiu perfeitamente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Mais perguntas, gente? Aproveita e toma aí. Eu tenho uma pergunta, Cante. Tá, Du? Ô, Cante, qual que é a sua visão, já pensando do ponto de vista educacional, das tecnologias generativas tipo ChatGPT, Gemini e por aí vai? O que você acha disso? Eu não sei se você quer me colocar nessa briga de psique com o ChatGPT. Eu pergunto isso todo dia. Eu gosto de saber que a visão de outros professores sobre isso. Olha, do ponto de vista educacional, eu acho que a gente precisa definir dois parâmetros. Ou seja, não seria parâmetro, mas primeiro são questionamentos que a gente faz, é como você tem um problema e você faz uma pergunta de como solucionar aquele problema.
Mas, do ponto de vista educacional, para que essa tecnologia serve? Primeiro. E como? O ChatGPT ou alguns modelos generativos, em alguns países, eu vou citar Canadá como exemplo, já está sendo tramitado a possibilidade de permissão de uso para escrita acadêmica. Ou seja, você pode escrever seu artigo usando o ChatGPT, desde que você o cite como auxiliador nesse processo. Existem ainda correções que estão fazendo. E para a educação, um outro ponto, como isso vai ser usado. A permissão disso, essa questão de regulamentação, dentro da própria educação, isso trouxe ainda, traz polêmica e divisões de opiniões dentro da universidade. Há 2 semanas atrás, eu participei de um evento que falou justamente sobre a IA na educação. E um professor que falou sobre o tema, ele trouxe, na verdade, trouxe um livro que já foi lançado, que era sobre diretrizes, né, do uso da IA na educação. Ou seja, dentro desse evento, houve divisão de opiniões, que algumas pessoas falaram que... Tem pessoas que falaram que a IA veio para substituir o docente ali, o professor, na sala de aula. E algumas pessoas que acreditam que isso nunca vai acontecer, e eu sou uma dessas pessoas que tem essa crença, não vai ter um modelo que substitua totalmente um docente, um professor, uma professora, porque a gente tem pessoas ali, existe uma parte ali humana, existe uma parte ali emocional, que ainda, não sei, talvez lá no futuro, que tenha a IA que consegue lidar com essa parte emocional das pessoas, que consegue detectar o sentimento, consegue responder de acordo com aquilo, consegue fazer uma piada para aquela pessoa. Mas, por enquanto, tem um momento que a gente está, não acontecerá essa substituição. E o uso como isso está sendo usado, eu acho que as pessoas usam de uma forma que alguns sabem o que estão fazendo e outros estão usando de uma forma que nem sabem o que estão fazendo. Existem vários erros que as pessoas cometem ao criar um prompt ali, realizar um pedido de uma informação, né, nessas IAs generativas, e que consegue pegar informações tudo errado e acredita naquela informação, sem procurar fontes credíveis, fontes dessas informações. Eu já vi uma pessoa, a gente estava trabalhando numa colaboração de um artigo, né, recentemente, onde a pessoa fez essa varredura tudo na IA, inclusive as referências, e as referências, os anos, todos esses anos não existiam. As referências eram reais, mas os anos foram colocados não eram os anos que estão ali. Então, eu ajudei nessa correção e expliquei, né, que, apesar que foi informação existente, mas precisa checar, né, outras fontes. Então, acho que essa falta de atenção que as pessoas não têm, porque só percebe que aqui eu consigo ter uma ajuda e eu vou lá e tiro a informação. Esse grande erro que as pessoas estão cometendo, não necessariamente que IA está fazendo isso, porque o modelo ele é treinado com base em dados, e o que vai trazer são esses dados. E existem outras especificações de requisitos ali, de parâmetros, que eu vou me colocar nesse lugar de leigo, que quando a gente não sabe o que está por trás de tudo aquilo ali, a gente chega e acha que ele pode trazer tudo que a gente quer, o que a gente precisa. E não necessariamente isso pode acontecer. E existem N modelos, e esses modelos, eles têm as versões. E tem aquela ali que são pagas, tem aquelas que não são pagas. Obviamente, quem tem o que é pago significa que terá mais ferramentas, terá mais informações mais limpas, ou não. Estou falando isso como um questionamento, isso pode acontecer ou não. Mas
o uso correto é a forma que a gente precisa. E na educação, primeiro, antes a gente ter essa liberdade de fazer o que a gente quer com a IA dentro do processo de ensino e aprendizagem, primeiramente a gente precisa entender, ser ensinado. Deveria, desde então, já que virou uma revolução, não agora, mas que se evoluiu, existem as disciplinas voltadas a esse aspecto, para ensinar a usar de uma forma ética, né? De uma forma que você não se deixa levar, ou seja, que você não se permita que o vício do chat GPT tome conta do seu dia a dia, ou seja, tudo que você quer saber só vai lá para perguntar, sem necessariamente você se atentar a ler um artigo, sem você se atentar a pegar um livro, sem você se atentar a sentar para escrever alguma coisa, exercitar alguma coisa, e tudo você se acha ou considera tudo pronto. Então, muitas vezes, falta de exercício, essa falta de compreensão, essa falta de informação, eu acho que é muito mais falta de informação que os alunos não têm e que muitas vezes a falta dessa formação dos professores para entender isso e poder usar isso, se aproveitar disso como uma ferramenta que pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, faz com que a gente entre nessas discussões de contradições, porque a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo, o que a gente está usando. Tem pessoas que falam assim, eu odeio aquilo ali. Mas como assim você vai odiar? Você conhece, sabe o que é realmente? É uma coisa que a gente não pode fugir hoje e dizer que simplesmente, não vou usar. Algum momento na vida vai usar. Isso que acontece com a revolução, desde a Revolução Industrial, a substituição de máquinas, né? É parte de algumas profissões. Aí vem, muitas pessoas odeiam, mas acabam, de certa forma, aprendendo. Então, eu acredito que o caminho é aprender a conhecer, entender tudo aquilo e usar de uma forma correta. E se for na educação, se preparar, a formação dos professores, atualizar base curricular e introduzir uma matéria que possa auxiliar nessa construção de saber, do uso dessas ferramentas aí. Eu acho que isso pode ser uma coisa promissora, que pode ajudar muito ao crescimento da educação, desde que a gente tenha esse conhecimento. E porque conhecer uma base de prompt para fazer isso. Apesar que existe curso de prompts aí, de engenharia de prompt e tudo mais, porque isso são para engenheiro entender tudo sobre prompt, mas a gente precisa ter esse conhecimento básico. E quando a gente pesquisa e consegue algum dado, alguma informação ali, a gente consulta as fontes. Para a gente não cair nesse... Não vou chamar de plágio, porque talvez ainda não foi dita plágio dessa forma, mas a gente cair nesse copia e cola de algo que realmente não está correto. A gente isso é uma ofensa ao autor, né? Ele coloca o nome do autor em algo que ele não escreveu, que ele não pensou dessa forma, e o ano que não corresponde com aquilo ali. Ou seja, você está difundindo informações de uma forma que você também não contribui. Eu acho que esse é o meu entendimento e é isso que eu penso sobre essas aí, Igor. Eu enxergo muito parecido com você, viu, Cante? Eu acho que é o seguinte, eu sempre falo, pessoal, que o ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, mas não é para amadores, não. Para quem sabe usar. Né? É uma coisa você dar uma Ducati para um cara que está aprendendo da bicicleta. Não funciona. Então, assim, eu uso muito, eu acho maravilhoso, mas eu uso para programar. Eu até falo, eu nunca fui um bom programador e nem é hoje que eu vou me tornar. Então, o ChatGPT me ajuda a fazer muita coisa que me resolve a vida. Então, nesse ponto, eu acho ele fantástico. O que eu vejo de grande problema que o pessoal está usando, que aí é a única crítica que eu faço, não à ferramenta e sim aos usuários, Sim. É quem está começando do zero e já começa a usá-lo. Então você pula etapas que são fundamentais para você no seu conhecimento, no seu estudo. Mesma coisa pegar uma criança do ensino fundamental aí, que nem sabe a tabuada de jeito ainda, uma calculadora para ele. Aquele conhecimento ali, aquela base de raciocínio é muito importante e está sendo perdida.
Sim. Eu tô perdendo muito aluno, de verdade, eu perco muita gente. Até nessa última edição que a gente fez do Ciência de Dados pela Manutenção, que o Cante fez parte da turma, eu vi muita gente, perdi muito aluno daquele curso, porque na primeira aula eu já queria sair fazendo chat PT. Então, o primeiro exercício resolvido em 2 segundos, obviamente, claro, mas sem entender o que aquelas linhas Sim. faziam. Né? Então, pelo Core a gente já vê, né? A gente tem experiência, já vê que assim, esse aluno não tem nível de conhecimento ainda para ter esse código desse nível. Sim. Alguma coisa aconteceu. Então, assim, em ponto de vista de educação, as pessoas tiveram um pouco mais de paciência em estudar como se deve, aquele fluxo normal que todo mundo aprendeu, vão ganhar muito mais. Agora, como profissional, eu acho fantástico. Sim. Tem que ser de fato usado mesmo, muito usado. O Giovanni, que veio semana passada, falou muito sobre isso. Ele gosta muito, ele usa muito. E na empresa dele se incentiva o uso. E eu concordo plenamente. É por aí. Sim, eu concordo também. Eu acho que é justamente essa falta de saber como usar. Eu acho que é isso, saber como usar. Essa falta de sensibilização, em parte, né, porque a pessoa não procura ler para entender aquilo ali e simplesmente vai ter e faz. E como você citou, Igor, a gente passou por isso durante o curso, eu percebi, eu usei em algum momento, porque eu precisava entender alguma biblioteca ali, eu estava lá para entender o que era, de uma forma muito mais rápida e tentar fazer alguma coisa. Mas a gente conseguiu, eu lembro que a gente acaba ficando, algumas pessoas começaram com aquilo ali e chegou um momento que as coisas começaram a ficar muito mais complexas e por fato de não conseguir pegar aquela parte, estudar isso, entender, então essa parte complexa ele acaba ficando muito mais, parece que não faz mais sentido. Então a pessoa começa a não participar. E isso acontece dentro da educação, dessa educação básica, né? Quando a pessoa, um adolescente, não senta para fazer exercícios e simplesmente pula diretamente para copiar, colar e começar a pescar. Apesar que a pescar eu também tenho outra observação de que é uma parte da inteligência humana, mas você precisa entender ali alguma coisa que você está fazendo. Porque senão, lá na frente, vai ser como você falou, Igor, a gente perdeu um volume enorme de alunos que a gente iniciou, né? E acaba sendo só praticamente, eu acho que 2 pessoas, enfim. Mas é isso. Isso aí, gente. Alguém mais? Uma pergunta mais? Aproveita e toma aí. Então é isso, pessoal. Tranquilo, né? Então é isso. Ô, Cante, muito obrigado, cara. Assim, já tem muito tempo que a gente convidar para você vir cá. Eu acho que essa experiência é maravilhosa. E a nossa conversa aqui é isso mesmo, né? É erros, acertos, o que fazer, o que não fazer. Realmente, para quem está começando agora, estou vendo aqui algumas pessoas aqui que estão aqui na conversa que estão interessadas nessa área de educação. Né? Eu vou te falar quase todos. E isso é muito legal. Né? A gente fica muito orgulhoso com isso. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar e conversar um pouco aqui. Espero da próxima vez poder trazer alguma coisa do que estou trabalhando e compartilhar com todo mundo aqui. E sempre é uma honra estar aqui e compartilhar o que eu sei e também aprender com todo mundo aqui, que são pesquisadores maravilhosos. Igor sempre me fala, todo mundo aqui, o trabalho que tem se desenvolvido no projeto. E eu sempre quis participar, mas eu estava tendo alguns eventos que aconteciam nesse mesmo horário de manhã. E isso me impedia muito, mas esse início de semestre já acho que se eu conseguir flexibilizar, vou começar a participar também do grupo. E admiro muito o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. E é isso. Muito obrigado e muito obrigado à contribuição de todos.
agradeço imensamente o acolhimento desse momento. Bom, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Gente, bom Obrigado. fim de semana. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Acordei sábado de manhã. E é isso. Um abraço. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tamo junto. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.